Agora, que tal você aprender algumas dicas para começar a fazer suas próprias máscaras? É possível sim. E quem sabe até aí iniciar um investimento nessa área. Pensando nisso, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Magazine a professora de Química e artesã Márcia Rebeca, que costura assim, olha, desde criança e também aproveitou esse período para fazer uma renda extra. Sim. Márcia, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Conta pra gente essa história da Márcia com a costura. Então, eu comecei ainda criança, né? Eu sempre vi máquina na minha casa e aí eu sempre tive a curiosidade de aprender a mexer e eu mexia escondido, porque minha mãe não deixava eu mexer, né? Então, quando ela saía para trabalhar, eu costurava e eu comecei a fazer as minhas peças, né? E comecei com o ateliê há mais ou menos uns 4 anos, né? Porque eu não tinha muita confiança, a gente sempre fica, né, naquela dúvida de que se a gente... Se vai ser bom, se as pessoas vão gostar. E aí eu sempre fazia pra mim, mas as minhas amigas cobravam. Faz pra gente, faz aqui, faz isso. E aí eu comecei fazendo muito no carnaval. Fantasia, adereço, tiara, tudo. E agora, na época da pandemia, né, a gente tinha dado uma pausa, porque as pessoas não estavam saindo, não tem por que fazer roupa, fazer biquíni e tudo mais. E aí em casa, eu, minha mãe e minha irmã, a gente tinha uma necessidade muito grande de também ajudar, porque a gente via todo mundo, né, se doando, os profissionais da saúde, mas a gente queria fazer alguma coisa também. E aí nós começamos a fazer as máscaras, né? A gente começou a fazer máscara para doação, a gente conseguiu, com a ajuda de muitas pessoas, doar 2.000 máscaras. Foi uma coisa assim muito incrível, a gente ficou inclusive cheia de calos de tanto que a gente costurou. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. É possível a gente também fazer uma máscara? Com toda difícil? Certeza. Não, a gente tendo o molde é bem fácil. E aí a gente tem um molde, eu vou deixar o molde com vocês depois para vocês disponibilizarem para as pessoas. A gente vai fazer a primeira, que é a bico de pato, que é aquela que é mais anatômica. O molde é esse, né? Depois que a gente recorta, a gente corta ele 4 vezes, né? São esses aqui a gente tem, né? Por que 4 vezes? Porque quando eu abrir, ele vai ficar um lado e a máscara ela precisa ter dupla face para ela filtrar melhor, né? E aí, então, eu preciso de 4 partes. Então, vamos lá. Então, vamos começar Depois aqui. disso, aí você não prefere sentar? Não, pode ser também. Deixa eu A gente que já tem mais... experiência, vocês não estão entendendo. Se fosse eu estaria com medo até de mexer na máquina. Então, aqui... Aí eu vou juntar, né, as 2 partes. Aí viro, né, frente com frente. E aí costuro as 2 pontas. Olha como já deu realmente um aspecto de máscara, né? E ela vai continuar, então, seguindo esse passo. A gente já fez, então, a costura do meio e nas laterais. E agora é virar. A gente vai virar ela. Toda do avesso. Olha que interessante. Pronto, aí ela está praticamente pronta, né? O elástico de 19 centímetros. E aí coloco numa pontinha. Vou usar aqui o alfinete só para ajudar a segurar. Com muito cuidado para você que nunca fez isso. Vamos fazer testes, né? Passo a passo. Eu tenho feito as últimas assim, com um elástico bem maior e aí a pessoa aperta, né, faz o seu nozinho lá e escolhe o seu tamanho, né? O tamanho que fica mais ajustado, entendi. porque como a gente passa muito tempo, começa a ficar dolorido, né? Ela vai pegar bem essa região do nariz, colocou no meio e aí vai prender aqui, ó, na orelha. E ficou super confortável, 19 centímetros, viu, Márcia? Não ficou apertando, porque depois de um tempo usando algumas máscaras, ninguém aguenta ficar com elástico atrás da orelha, né? Aí você tira, então, as extremidades, né? A parte da costura, dobra pra ficar assim, olha, 2 folhas. Isso. Pra gente colocar o nosso molde. E aí o molde aqui em cima. Essa parte de baixo eu não vou cortar, que é para auxiliar a gente, né, não ter que fazer tantas costuras. E aí cortar. Para quem não tem muita habilidade em cortar com o molde, pode colocar o alfinete, mas sempre colocando bem nas extremidades, né? Porque a gente não quer que tenha nenhum furo na nossa máscara, porque a gente não quer que nenhum vírus passe por ela. Então a gente corta. Esse molde, gente, é de 21 centímetros. Quadrado, todos os lados são iguais e você
faz esse recorte e pronto, 19 centímetros. Esse é o tamanho de máscara M, para não ficar machucando aqui atrás da orelha. Então eu vou cortar aqui porque a gente vai colar. Ó, teve um momento também, eu acho que eu vou até fazer com essa alternativa, que a gente não tinha elástico no mercado. E o que a gente estava fazendo? Comprando o elástico mais larguinho e cortando ele ao meio. Porque no ápice, assim, né, da necessidade pandemia, de todo mundo de máscara, a gente ficou sem elástico no mercado. Não tinha nem tecido, então por isso a gente está ensinando com essa alternativa. Então, vou fazer aqui. Ó, eu já tô tão acostumada que eu cortei certinho. Cortei o tamanho certinho, exato. Então vamos lá, cortamos o elástico, compramos um pouquinho maior e dividimos ele. Isso. Aí eu preciso sempre de 2, né? Vou colocar o primeiro. Ele vai ficar sempre pra dentro, né? Porque a gente tá fazendo a máscara pra desvirar ela, né? E aí ela ficar com um acabamento bom. Vamos ver aqui se a cola já... A gente vai usar cola quente. 4 horas e 9 minutos. Para você que chegou agora, nós estamos dando aí dicas de costura. Para você aprender a fazer uma máscara com cola. Já que tudo faltou no mercado, então a gente tem essa opção. E algo assim, bem alternativo, gastando o mínimo do mínimo mesmo. E aí aqui esse lado ele tem que vir pra cá, né? Porque ele vai fazer uma alça. E aí vou colocar ele aqui. E bem aqui na marquinha. Márcia, as pessoas em casa acho que estão se perguntando, mas isso não vai soltar? Quando eu lavar, isso não vai Não, a gente, nesse desprender? caso aqui, a gente tem que botar bastante cola, né? E aí sempre observar, na hora que for comprar cola, na embalagem, se tiver escrito que é uma cola atóxica, né? Lembra que vai ficar em bastante contato com a nossa boca, com a nossa pele, com o nariz. Então tem que ter essa preocupação. Tem que ter essa preocupação também, né? Eu trouxe até uma outra aqui, por exemplo, que essa aqui não daria pra gente usar, porque ela não é própria, né, para contato. Para que a gente não cortou aqui, que era justamente para facilitar, né? E aí vamos deixar uma abertura. Pode deixar uma abertura menor, que aí a gente vai tirar com calma, mas aqui a gente vai deixar ela um pouquinho mais larguinha. E vai desvirando tudo isso. Mesmo processo que a gente fez na outra. E vamos desvirando bem devagarzinho. Com muito cuidado. Com muito cuidado sempre. E aqui, ó, ela já tá praticamente pronto. Lembrando, gente, que esse modelo que nós estamos ensinando, ela fica um pouco quadradinha mesmo, tá? Preenchendo bem o rosto. Isso. Pra proteger. E aí, só ir desvirando. Se tiver alguma sobrinha de cola, só depois ir cortando, né? E aqui ela tá praticamente pronta, né? Eu posso agora só fazer as pregas, né? Como essa aqui. E aí eu vou primeiro dobrar no meio ela. Dobrei bem certinho no meio. Já marquei o meio. E aí marco de novo, que é pra poder fazer aqui a próxima dobrinha, né? Vamos mostrar aqui como ficou a nossa máscara. Aí você tira esses fiapinhos que fica depois, olha, da cola quente e coloca no rosto. Vou colocar aqui para você entender do que a gente está falando. Olha como é que ela ficou. Aí eu vou ajustando aqui, olha. Cobre bem aqui o nariz, a boca e o queixo também. Exatamente, justamente. Uma dica muito legal para você pegar um tecido em casa e já fazer para toda a família, né? Exatamente. Colocar desenho, fazer pintura à mão, pode pegar a canetinha e pintar, exatamente. É bom para também ser um divertimento para as crianças.